Vai terminar em pizza, tá? Vai terminar em pizza. O fato, especificamente, de Mara Casares e de Douglas Schwartzman estarem presentes na reunião dos grupos políticos que ainda sustentam a gestão Júlio Casares foi um indicativo muito claro de que a melhor das medidas que eles poderiam pensar para aliviar um pouco o já famigerado escândalo do camarote era, de fato, mandar o caso para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. E não é à toa que eles queiram isso e que eles aprovaram, os próprios acusados, os próprios envolvidos no escândalo, tenham aceitado a sugestão, a pena, a demonstração de como o presidente quer ver esclarecido o maior escândalo da sua gestão, o maior escândalo, o maior caso de corrupção do São Paulo Futebol Clube desde a gestão de Carlos Miguel Aidar. Não é à toa, tá? Não é à toa. E nós vamos aqui te contar os motivos. Vai terminar em pizza, não fique chocado, e até por conta disso, a oposição são paulina vai mexer os pauzinhos, já mexeu os pauzinhos, esperando que a denúncia de gestão temerária investigada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo abra mais ainda os seus tentáculos e englobe o caso do camarote, para só assim o tricolor se ver livre de Júlio Casares e de suas artimanhas. Vamos lá. Quarta-feira agitada, muita coisa acontecendo e não estou me referindo só ao fato do nosso rival estar disputando uma final de campeonato nacional, uma final de Copa do Brasil, né? O nosso rival que foi comparado com a gente, ao que tudo indica, o São Paulo virou o Corinthians. Estou me referindo mais especificamente às coisas do São Paulo. Vai ser um dia muito agitado e é bom o torcedor estar preparado para as péssimas notícias que ele deverá receber ao longo do dia. Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante, meu tricolor, meu nome, Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. É novo por aqui? Então, desde já, fica o convite para você conhecer nossa cozinha. Visite nossa cozinha. Entre aqui, ó, na descrição do vídeo está o link de todas as nossas redes sociais. Está o link também do nosso portal, www.avantemeutricolor.com.br, para você seguir a gente, acompanhar de perto o nosso trabalho. Tá? Antes da gente começar, rapidinho, eu tenho que fazer aqui o meu pedido diário aqui dos vídeos. Né? Já vai deixando o like aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina. Espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor pela internet afora e ajude a gente a ser mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida quanto é o YouTube. Se você está vendo aí no Facebook, já vai também deixando o seu like aí, também compartilha a nossa página aí com todo mundo aí, é muito importante esse trabalho. Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o nosso projeto de jornalismo independente. Tá? Tá aqui, vire membro do nosso canal, só uma mixariazinha, a gente considera um valor baixo, né? E você ganha como recompensa o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Lá exclusivo dos Avante Lovers, hein? Também tem a opção do QR Code que está na tela, e para você fazer sua doação, e também o botão Amei aqui embaixo. Qualquer quantia é muito bem-vinda, ajude o jornalismo independente que ele precisa sobreviver no meio dessa selva selvagem, no meio dessa luta árdua aí contra os impérios de comunicação. Então, toda ajuda é muito bem vista. Tá, Rafael, tô sem dinheiro. Deixa o like aí, já ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo, chame
mais pessoas para vir aqui no Avante Meu Tricolor. Visite nossa cozinha, entre aí nas nossas playlists, conheça os conteúdos que a gente já publicou, né? É muito importante a sua participação aqui com a gente, tá? Desde já também fica o convite para vocês comentarem, muitos poucos comentários ultimamente, né? As visualizações cresceram. Claro, né, galera? Aqui é o Avante Meu Tricolor. Somos um canal modesto, mas deixe seu comentário. É muito importante ver o que você pensa sobre os assuntos, o que você acha, o que você pensa. É muito satisfatório também. E também, se quiser falar mal também, fique à vontade também. Só não xingue, tá? Só não ofenda, tá? Que é feio. Não é porque me atinge, é porque é feio, é feio, é feio. Tá uma moda agora, né, de adolescente com perfil falso vir falar assim: ah, baba-ovo do Casares, ah, jornalistas não sei o que do Casares. É feio, é feio, é feio, é feio. É sinal que não acompanha a gente aqui, não acompanha o nosso canal, não acompanha o conteúdo que a gente produz, tá certo? Chega de enrolação, vamos logo pro que interessa, né, rapaziada? Ontem o nosso vídeo saiu bem tarde, lá por volta das 10 da noite, porque de fato aconteceu muita coisa, e o mais importante que aconteceu no dia foi a reunião da tal coalizão. É assim o presidente batizou, e assim muitos colegas jornalistas vêm repetindo o termo. Ah, o Casares, a coalizão da gestão Casares. Eu aqui uso o termo de aliados políticos, de grupos que o sustentam no poder. Teoricamente, são 4 grupos políticos que ainda são casaristas ferrenhos. O do próprio presidente, o da Mara Casares, junto com o do Jack, do nosso queridíssimo Douglas Schwartzman, do Dedé do Social e do Outen Ares de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo. Rolou essa reuniãozinha ontem lá e, né, tão logo acabou, partidários do Casares, a própria assessoria de imprensa do clube, correu para avisar nós, jornalistas, de que, olha, o Casares bateu, né, a ferramenta na mesa, para não falar palavrão aqui. Tem gente que reclama dos palavrões com razão, vou maneirar no meu linguajar. O Casares bateu o negócio na mesa lá, né? Porque de manhã ele tinha falado que contratou uma auditoria externa, que o clube só ia tomar medidas mais assim acentuosas contra Mara Casares e Douglas Schwartzman após a conclusão dessa auditoria, e dependendo muito do que essa auditoria indicasse para ele do que aconteceu. Só que aí de noite veio a informação, claro, nunca de forma oficial, o São Paulo não publicou uma nota oficial sobre isso, tampouco o presidente. Né? O clube dificilmente se manifesta muito além de forma oficial, estou falando, né? Porque extraoficialmente as informações correm soltas. Né? E o presidente é um frouxo, é um omisso, é um covarde, né? Só falta se esconder debaixo da cama quando estoura um negócio desse de gente que é muito próxima a ele, né? A mulher tem o sobrenome dele, né? A ex-mulher, né? Então o fato é que correram para propagar isso, tal. E duas coisas ali, né? A primeira de que Mara Mara e ontem não, Mara e Schwartzman vão ser levados ao comitê de ética, né? Da comissão de ética do Conselho Deliberativo. Tá? E a segunda, claro, as mudanças estatutárias, as mudanças no Estatuto do São Paulo, para aprovação da SAF. Esse é o mote do vídeo de ontem, né, gravado 10 da noite, então você pode entrar lá e assistir. Tá? Não vou deixar cardzinho aqui, porcaria nenhuma, tá? Tá lá, inclusive tá lá também a explicação por que a imagem tá tão ruim, por que o som anda tão ruim, por que nós estamos com problemas técnicos aqui no Avante Meu Tricolor. Então vamos focar nessa primeira aí, porque de certa maneira, né, vai para a comissão de ética, né, ser julgado lá e pode pegar punições severas, pode ser expulso do clube. Alerta de spoiler aqui, não vai acontecer absolutamente nada. É claro que Mara e Schwartzman podem pegar aí um ganchinho, 90 dias é a pena mínima, por teoricamente causar má impressão ao nome do São Paulo. Né? A cláusula do estatuto não é isso especificamente, mas é uma livre adaptação aqui que eu estou fazendo para melhor entendimento. Tá? Teoricamente, quando você, no exercício de São Paulino, de conselheiro, porque eles dois já abriram mão dos seus cargos diretivos, então não tem por que eles serem julgados. Isso é o que eles vão falar, porque o correto seria julgá-los como diretores, e aí sim as penas seriam mais
agravantes. Como eles já saíram de fininho, né, saíram de cena de fininho, a solução encontrada vai ser julgá-los como conselheiros que eles são. Inclusive, caso você deve saber, a Mara Casares foi a conselheira mais votada do São Paulo Futebol Clube nas últimas eleições. Só que, camaradas, vamos ser sinceros aqui num ponto, não vai dar em absolutamente bosta nenhum. Não vai dar em merda nenhuma. Por quê? Simplesmente a comissão de ética do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube é formada por 5 membros. Desses 5 membros, três são integrantes dos grupos políticos de Mara e Schwartzman. Então, de 5, ele já tem 3 votos favoráveis. E aí sobra 2 integrantes, do quais um é do grupo político do Ontem e um é do grupo político do próprio presidente Júlio Casares. Eu preciso desenhar para vocês? Não preciso. Então tá meio escancarado, que não vai dar em nada, que é uma jogada de cena, transparece para a torcida, de fato, que vai haver grandes punições, né? Mas como eles estão amparados pelo suporte, tem aí essa informação que a gente checou e procede, de que a própria Mara e o próprio Douglas Schwartzman participaram da reunião ontem do Casares com os seus partidários, com a sua base de apoio, a sua base aliada, sua base governamental aí. É uma caritagem, é uma pouca vergonha. O São Paulo Futebol Clube, ele é realmente uma instrumentalização de como funciona a política brasileira. Baixa, suja, corrupta, nojenta, né? E assim, com a desvantagem do São Paulo ser mais difícil você adentrar a esse cenário político do que na própria política brasileira, onde basta você ter um título de eleitor que você pode se filiar a um partido político. No São Paulo, existe todo aquele trâmite, todo aquele cerceamento do acesso do torcedor comum àquele mundinho fechado e pantanoso. Só que, assim, o tiro pode sair pela culatra, porque a oposição, que agora é um grupão, né? A oposição pegou todos os grupos políticos oposicionistas e se juntou num grupão ali, né, contra o Casares, que vem já colhendo as assinaturas para dar início ao processo de impeachment do presidente São Paulino, né, protocolou no Ministério Público, né, e aqui falha a minha, eu deveria ter pegado o nome do promotor que está cuidando do caso, lá da gestão temerária, porque já teve isso, né? O Campeonato Brasileiro acabou no dia 7, nós estamos no dia 17, e em 10 dias o mundo do São Paulo desabou por completo, né? A gestão Casares desabou por completo. Teve isso, teve o Ministério Público exigindo respostas do São Paulo por conta de denúncias de gestão temerária, né? E esse processo está lá aberto, esse inquérito está lá aberto, e a oposição vem abastecendo a promotoria estadual de São Paulo com documentações, com denúncias, com abaixo-assinados de movimentos políticos contrários ao Casares, e agora, ontem, foi protocolado também aí o escândalo do camarote, o que certamente deve respingar, né, em alguma coisa ou outra ali, e o Ministério Público deve realmente colocar o Casares e a gestão Casares e o São Paulo do Casares em sua mira aí para investigação. É um dos caminhos que a oposição encontrou, já que, mesmo ele escolhendo essas assinaturas, existe uma série de trâmites aí ainda para que o Casares seja deposto do seu cargo. E é sempre importante a gente lembrar que o Casares não vai renunciar. Existiu sim essa conversa na segunda-feira, existiu sim alguns aliados do Casares que sugeriram a ele que o melhor a se fazer era jogar a toalha, só que o ego não deixa, e existe uma instrumentalização do poder onde o presidente se viu seguro, pelo menos se não para governar, porque a gestão dele já foi para as cucuias, pelo menos para se manter ali e tentar salvar sua imagem política. Casares que tem aspirações políticas fora do São Paulo, né? Então é um cara muito ligado a poder e a gente poderosa. Então, de certa maneira, ele não pode sair do São Paulo pela porta dos fundos, com a imagem imaculada, porque isso afetaria ambições políticas, ambições de entrar na política tradicional
que envolvem aí o futuro do atual mandatário de São Paulo, né? Então, dentro dessa instrumentalização política, evidentemente, ele viu ali, e aí vamos dar ao povo aquilo que o povo quer. Né? Vamos falar em SAF, vamos falar em separação do futebol do profissional, lembrando que só na gestão dele o São Paulo fez 2 estudos, né, com consultorias externas sobre como funcionaria essa divisão do São Paulo Futebol Clube do futebol, e aí não é só profissional, tá? É a base também, e do clube social. E esse assunto nunca foi levado adiante. Teoricamente, na primeira vez que esse estudo foi feito, lá no primeiro ano de gestão dele, em 2021, a desculpa dada foi para a implementação de uma SAF. Vocês lembram, teve jornalista aí que ficou divulgando um ano essa história. Obviamente, não saiu do armário, ficou lá, né? E também, o segundo também, criou-se ali, na época, um plano de fundo para dizer que o Casares negociava com o Grupo City. No final, o que ficou provado foi que o presidente apenas negociava jogadores com o Grupo City, o Ferrarese, e também, né, o atacante Bustos, né, que hoje já está lá no Tadieres, não está mais nem no São Paulo, jogou muito pouco tempo no São Paulo. Então, é tudo um jogo de cena, é tudo uma encenação, é tudo ali coisas que efetivamente não vão trazer grandes transformações para o São Paulo. Eu duvido muito que qualquer plano de SAF concreto e decente, e aqui veja bem, eu não estou atacando a Galápagos, é que a Galápagos tem ligações com o Douglas Schwartzman, né? Se eu não me engano, um parente do Douglas Schwartzman é o dono da Galápagos, é com quem o São Paulo vem fazendo a maior de suas relações. A própria SAF de Cotia, lá, o projeto de FIP, de investimentos em Cotia, começou lá com o Evangelos Marinax, e depois o Casares simplesmente largou o grego na pista aí para focar na Galápagos. Então, me parece muito condizente realmente que possa ser um projeto aí mais voltado realmente para Galápagos, ou que seja comandado pela Galápagos, qualquer estudo que venha a ser divulgado, que venha a ser feito nesse cenário de SAF. Não estou falando que a Galápagos é incompetente, longe disso, tá? Eu não tenho capacidade intelectual de julgar a Galápagos, mas com essa ligação dela com Douglas Schwartzman e com essa gestão de São Paulo, ela deveria ser excluída automaticamente de qualquer projeto futuro do São Paulo Futebol Clube, por motivos éticos da própria empresa e do próprio clube. Mas, enfim, é mundo corporativo, as coisas não seguem muito bem essa norma, né, rapaziada? Quarta-feira agitada, quarta-feira muito agitada. A gente vai ter a reunião do Rui Costa lá com o pessoal do Botafogo, com os diretores, os dirigentes do Botafogo, para tentar bater o martelo nas trocas, né? Foi um assunto do final de semana muito confuso, informação voando para tudo quanto é lado, coleguinha atropelando, caindo em fake news, propagando fake news, né? O que acontece é que o Botafogo queria comprar Ferrarese e Pablo Maia. O São Paulo falou: olha, já que vocês querem gastar dinheiro, eu estou precisando de jogador, estou precisando me reforçar aqui. Vamos fazer um troca-troca aí, né? É a moeda que o São Paulo tem, né? O Botafogo topou. A primeira lista foi um monte de jogador horroroso lá, Gregory. Gregory não, perdão, era o outro volante, que eu me esqueci o nome agora. Jogadores horrorosos que o Botafogo mandou. O São Paulo falou que não ia levar adiante e fez sua conta proposta. Tava lá o nome do Savarino, tava lá o nome do Marlon Freitas e tava lá o nome do Vitinho, lateral direito, né? O Botafogo topa fazer negócio com o Vitinho, toparia fazer negócio com o Savarino, só que o Savarino não quer jogar no São Paulo. O Savarino rejeitou o São Paulo, até porque o Savarino é muito amigo do Jorge Sampaoli e tem uma conversa para ele reforçar o Atlético Mineiro. E o Marlon Freitas, do Botafogo, vetou, não quer negociar, inclusive está tratando com o jogador a renovação do contrato. Lembrando que desses 3 aí, né, 2 pelo menos o São Paulo já conversou no passado. O São Paulo já negociou no passado. O Savarino era um sonho antigo, um pedido do Rogério Ceni lá atrás, em 2022 ainda, né, depois da passagem dele pelo próprio Atlético Mineiro, né, o primeiro clube onde ele jogou aqui em solo nacional. E o Marlon Freitas, o São Paulo tinha um pré-contrato assinado com o Marlon Freitas para ele se tornar reforço do clube a partir de 2023. Rogério Ceni, aí sim, culpa do professor, culpa do mito,
barrou o jogador, disse que o jogador não tinha qualidade suficiente para jogar no São Paulo. Com isso, ele foi seguir a vida dele lá no Faísca, lá no time carioca, né? E, enquanto isso, São Paulo trouxe Mendes. Enfim, faça o time em suas próprias conclusões. Fato é que começou a dar muito enrosco, os agentes dos jogadores reclamaram que não estavam envolvidos nas negociações, por mais que o Ferrarese já estivesse bastante encaminhado, porque o São Paulo topou a proposta, aceitou a proposta do Botafogo por uma troca ali, por um empréstimo, perdão, por um empréstimo de uma temporada com cláusula de compra definitiva depois desse período. Então o jogador já estava negociando com o Botafogo as questões salariais, mas o empresário do Pablo Maia bateu o pé, porque, segundo ele, existem ofertas europeias pelo Pablo Maia. Na verdade, ele é um jogo de cena para que ele participasse dessas reuniões, para que ele participasse desses encontros. Então, hoje vai lá, vai se reunir todo mundo. O Rui Costa foi para o Rio de Janeiro, até por conta disso, outras negociações do São Paulo foram congeladas. A própria assinatura de contrato do Danielzinho deve acontecer só na semana que vem, porque o jogador estava viajando, o São Paulo também envolvido nesse turbilhão de coisas aí. O Rui Costa, coitado, tá com a cabeça a milhão, então hoje vai ter isso. E de noite a gente vai ter, né, você que está aí se remoendo porque o rival vai fazer uma final de Copa do Brasil, prepare-se para ficar ainda mais sentido, porque o São Paulo vai ter a famigerada reunião do Conselho Deliberativo, que a promessa é que a chapa esquente, a promessa é que o Casares perca mais alguns aliados, que vão protocolar também pedidos para que o caso do escândalo do camarote seja melhor investigado, mas é a reunião do Conselho que vai tratar do planejamento orçamentário do Tricolor para 2026. E amanhã, né, porque hoje de noite essa reunião deve ser extensa, deve terminar já a altas horas, amanhã, na quinta-feira, dia 18, a gente traz tudo para você do que acontecer nesse encontro. Já que o sobre o Botafogo, vamos ficar de olho aí no noticiário do dia. Né? Já estou ligando para o Rui Costa desde a manhã. A coisa está sendo mantida tão em sigilo, porque estava vazando tanta informação que os dois clubes decidiram. Quarta-feira a gente senta e conversa, não vamos falar desse assunto até lá. Está na nossa reportagem, no próprio sábado, que a gente publicou sobre isso. Tanto é que você viu, não vazou mais absolutamente nada sobre o assunto. Né? E aí hoje o bicho vai pegar. Né? Os setoristas do Botafogo estão a milhão com essa história, é a oportunidade deles se reforçar. Né? São dois nomes que a torcida deles aprovou, né? O Ferrarese e o Pablo Maia. E aí tem a questão do Botafogo ter pedido o Rodriguinho, ter pedido Ferreirinha, mas a gente tá lá na nossa matéria, no nosso site, tá bem esmiçoadinho para você, tá bem destrinchadinho lá. E saindo novidades lá do que aconteceu nesse encontro no Rio de Janeiro, a gente volta aqui e informa vocês, tá bom? Beijo do gordo, tchau, não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ajude. São Paulo!